Quero te convidar a louvar o Senhor com entendimento, amém? A entregar a Ele o seu culto racional, entregar a Ele o seu louvor com toda a força do seu coração. Por isso, levante as suas mãos, olhe para Ele, enxergue o Senhor no seu coração e cante para Ele. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem
Formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Aleluia. Quão formoso, formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Formoso, quão formoso é, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Sua glória enche a terra, sua glória Levante a sua voz. Maravilhoso é poder te adorar. Reconheça. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é
santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Grande é o Senhor e muito
diante de Ti, contemplando a Tua face, a beleza da Tua formosura, Pai. Oh, obrigado, Pai, obrigado, obrigado, obrigado. Porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Agora existe livre acesso à Tua presença, Pai. Ah, Senhor, tão bom, Pai, saber que Você está bem perto de nós. A Tua palavra diz que Você tabernaculou. O Teu nome significa Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Deus conosco. Ah, Senhor, como não entregar a nossa vida a Ti, Pai? Como não nos doar diante de Ti, Senhor? Só Tu tens caminhos de vida eterna, Pai. Como não, Senhor? Para onde mais nós iremos? Oh, obrigado, Pai, pela Tua presença nesse lugar, nessa noite. Obrigado, Pai, pela oportunidade de desfrutar da Tua glória. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, Pai. Nós Te somos gratos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pais queridos, amém. Dando seguimento ao nosso culto, vamos para a palavra. Você entende que o momento da palavra é um momento importante? Então abre teu coração. Deixa Deus tocar em ti, tá bom? Gente, Romanos capítulo 8, vamos começar por aqui. Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Amém. Vocês estão animados hoje ou estão tristes? Almoçaram? Estão tudo bem? Amém. Tão fortes e saudáveis, né? Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem consegue repetir isso aqui? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos dar mais uma chance para vocês, né? Então diga assim: portanto, agora, nenhuma condenação há. Diga: portanto, agora, nenhuma condenação há. Para quem? Para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pronto, vamos tentar de novo. 1, 2, 3 e portanto. Olha que coisa linda. Então, portanto, agora, tá bom? Para a gente falar junto. Então, 1, 2, 3 e... Glória a Deus, que coisa boa. Romanos 8, versículo 1. Parabéns, criancinhas. Não é? Não é, Letícia, assim? É na salinha assim. Parabéns, criancinha. Vocês vão ganhar um cartãozinho. Né? Brincadeiras à parte, vamos lá. Gente, esses dias nós estamos ministrando, pregando sobre a autoridade do crente, né? Domingo passado nós abordamos 2 instrumentos importantes na guerra espiritual e é interessante eu estava chamando a atenção dos irmãos na semana passada que há uma guerra espiritual, nós estamos numa guerra espiritual, não tem campo neutro nessa guerra espiritual. A alma dos homens é o objetivo do mal, ele quer destruir as almas das pessoas e o objetivo de Jesus é salvar. Então, tudo que nós temos aqui na terra é uma briga pela alma dos homens. Ok? Uma briga, uma guerra pelas almas dos homens.
Então você vê muitas circunstâncias acontecendo e você talvez pense que aquilo é normal. Não é normal. Há um combate, há uma briga. Então quando você vê uma criança nascer, eu acho uma criança que nasce e dá certo um milagre. O fato de você estar vivo é um milagre. É um milagre, né? Porque assim, são muitas coisas remando no sentido contrário para que a criança não nasça. E quando ela nasce, são muitas coisas remando no sentido contrário para que ela não viva. E quando ela consegue crescer e ter algum entendimento, é muita força contrária para que ela não vingue, para que ela dê errado, para que ela seja viva morta, que ela não tenha um propósito na vida. Então, assim, há uma guerra travada acerca do ser humano. Então, nós estamos falando sobre essa guerra espiritual e nós estamos dizendo sobre armas que nós podemos usar para nós combatermos sobre esse ambiente de guerra, né? Então, no domingo passado, nós falamos sobre a fé e sobre a sua boca, sobre você falar, sobre você declarar, sobre você ordenar aos seus montes, sobre você se levantar e não apenas ficar apanhando das ondas, né? Mas você se levantar contra as ondas. E começar a profetizar e a declarar em nome de Jesus, vale de osso seco, viva! Né? Dá uma de doido. Pessoal, você acha que você chegar para um vale de ossos secos e dizer, viva! E alguém vai olhar e dizer assim, é doido. Leva para o hospício, pessoal, tá doido. Não é? Mais uma vez eu vi um filósofo falando, um cachaceiro, né? Às vezes tem uns filósofos que bebem cachaça. Mas ele falava que, às vezes, não é que o cara é doido, é que você não está vendo o que ele está vendo. Você já viu isso? Então, de repente, você tem um bêbado que sobe no banco da praça e começa a pregar. E começa a cantar. E às vezes ele acha que ele é o Zezé de Camargo ali, fazer o quê? E ele está vendo a multidão. Então, assim, ele é doido? Não, tu não está vendo a multidão que ele está vendo, né? Então, enfim, besteira, mas deixa para lá. O fato é que se você estiver dando uma de profeta, ordenando ao vale de osso seco que viva, vão dizer que você é doido. A questão é, estão vendo o que você está vendo? Tiveram o entendimento iluminado pela palavra que você teve, que, portanto, você fala a um vale de osso seco? Quando você está falando, vão dizer, é doido. Tá certo, mas quando esse vale ressuscitar e se tornar um grande exército, se juntando a sua junta, nervos ao seu nervo, e um grande exército se levantar para Deus, vão dizer que você é doido? Não, vão dizer, um homem que creu. Um homem que creu e ousou falar o que o Deus disse que deveria falar. Então, domingo passado, nós falamos sobre essas duas coisas, está no YouTube, vai lá e assiste. Hoje nós vamos falar uma outra questão, mas dentro desse ambiente. Então, nós estamos começando aqui pelo Romanos, capítulo 8, versículo 1, que está dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, veja, não existe condenação. Por que essa palavra condenação é importante? Porque se alguém está em condenação, ali você tem um ambiente onde o diabo tem liberdade e direito de fazer o que ele quiser fazer. Se você estiver em Cristo, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Se alguém não está em Cristo, então ele está num ambiente de condenação. E nesse ambiente de condenação, o diabo diz, é nós, estamos juntos, aqui eu posso. Na hora que essa pessoa está em Cristo, o diabo diz, ferrou para mim, não dá mais não. Ok? Então, Paulo ainda dá mais um conselho, dizendo, não anda na carne. Porque andar na carne é o que conduz você à condenação. Amém? Mas andar no Espírito conduz você a estar em Cristo. O Espírito Santo sempre vai te conduzir para você ir para Cristo, para você estar em Cristo. E nós vamos entender hoje por que isso é importante. Você está em Cristo. Existe um lugar seguro. E ele é onde? Em Cristo. Se você observar o Salmo 91, lá vai estar escrito que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa seguro. Ora, mas o que é esse esconderijo do Altíssimo? Você sabe que esse Salmo 91 é um salmo mágico. Né? Então as pessoas
Algumas pessoas gostam de abrir a Bíblia e deixar no Salmo 91, porque se fizer assim, você vai estar protegido. Isso é uma espécie de feitiçaria. Não funciona, né? O que a gente tem que fazer? A Bíblia fala que o que habita no esconderijo, não é no que abre a Bíblia no Salmo 91, é o que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é o esconderijo do Altíssimo? É Jesus. Ele é o esconderijo que o Altíssimo providenciou. E se você está em Cristo, ele diz que você está seguro. Se você andar no Salmo 91 e continuar, ele vai dizer, você não temerá seta que voe de dia, você não temerá seta que voe de noite, você não temerá pestilência, você não temerá praga. Você dirá, o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. E porque você disse isso, o Senhor falou, 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, porque eu disse, o Altíssimo é o meu refúgio. Então existe um lugar de segurança e esse lugar é em Cristo. Se você observar o livro de Jó, você vai perceber que no início do livro é dito que o Jó é um homem reto, mas logo em seguida você vai ver que o diabo ele tomou liberdade para bater em Jó. E esse livro de Jó é um problema para a cristandade inteira. Todas as pessoas que estão sofrendo vão dizendo, mas o Jó, né? Todo mundo vai correndo para o Jó. Mas o que a gente percebe? Que Jó ele era justo, mas ele era justo na sua justiça. E se você é justo na sua justiça, você não é páreo para enfrentar o grande dragão que vai aparecer no final do livro. Deus pergunta, Jó, como tu pode enfrentar? Esse ser foi criado para não ter medo. Esse ser é impenetrável, a sua espada bate e cai, não tem como vencer. Como que você acha que vai vencer? De modo que essa é a pergunta que Deus faz para nós. Como você ousa, como você pensa enfrentar o grande dragão, a serpente do jardim, com a tua justiça, com a tua flechinha, com a tua baladeirinha? Como é que tu acha que vai enfrentar? Só no esconderijo do Altíssimo. Só em Cristo. Se alguém está em Cristo, não há condenação. Se não há condenação, o diabo não pode. Ele perdeu, já era, ferrou, não dá mais, tem mais acesso, acabou. Se alguém está em Cristo, acabou a condenação, não tem mais não. Anda no Espírito agora. Anda no Espírito, não queira mais andar nas obras da carne, vem para o Espírito e ele vai te conduzir a Cristo. Amém? O Espírito Santo sempre vai nos levar a nós estarmos revestidos de Cristo. Sempre. Então veja bem, eu ouvi um pastor contando uma ilustração que eu achei maravilhosa. Ele contou ele falou acerca do modo como um gato bate no rato. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o gato bater no rato. Eu adoro ver coisas da natureza, né? Aprendo horrores com esse negócio. O rato é um bicho nojento, tudo bem. Talvez você nem suporte olhar, mas se algum dia você vê algum videozinho, dá uma olhadinha para tu ver como é que um gato bate no rato. Para começo de conversa, o gato ele não bate no rato para comer. Gato só come rato quando ele está com muita fome, se o dono dele não der comida. Se o gato tiver com o bucho cheio, ele não só nunca que ele vai querer comer aquele rato. Mas se o pobre não tem onde comer, meu amigo, só sobrou o rato, vou ter que comer ele também, né? Vou ter que comer ele, o jeito, morrer de fome. Mas se você observar um gato batendo no rato, ele bate para fazê-lo sofrer. Ele não bate para matar. É diferente quando você vê um leão correndo atrás de sua presa. O leão pula em cima da caça e por causa do seu peso, ele bota suas garras, puxa aquele bicho para baixo, mas o próximo passo é, ele atinge a jugular. E ali é onde ele vai matar a sua presa para comer a sua presa. Então o leão ele é totalmente diferente do gato. O gato não mata o rato para comer, ele bate no rato para fazê-lo sofrer. Então eu quero que você veja que nessa historinha aqui, o ser humano é o rato e o diabo é o gato. O prazer dele não é matar, o prazer dele é fazer você sofrer. Então ele bate, taca a mão, taca a unha, dá uma mordida, aí você cai de morto.
aí não escuta mais o miado do gato, barulho nenhum, você pensa, vou correr para casa. Quando você pensa em se levantar, o gato já deu mãozada de novo, né? O detalhe é que a mãozada do gato não é uma mãozada, ele bota as unhas, que são um monte de faca. Então, é uma mãozada que dói muito, porque tem um monte de faquinha. Você olha para a mão do gato, não tem nada. Você já viu que tem pessoas que dizem assim, fulano é que nem gato, né? Unha de gato, como é que chama? Unhada esconde a unha. Exatamente porque essa é a característica do gato. Você olha que peludinho, tão lindo. Parece um demônio, mancha, é verdade. Então, de repente, um monte de espada surge de onde não tinha nada. Você, que fofinho. Fofinho é ova. Vai brincar com ele, né? Então, ele esconde as unhas. Então, quando ele dá aquela palmadazinha, ele fere, ele machuca. Vocês estão comigo? Então, veja, qual é o interesse do diabo? É machucar você. Através de quê? Meu amigo, tantas coisas. Pode ser doença, pode ser finanças, pode ser traições, pode ser problemas na alma, pode ser rejeições, pode ser tantas coisas, pode ser abandonos. São mãozadas, mas o que importa não é te matar. O que importa é que você esteja prostrado, que você esteja ferido. Então, isso aqui que Paulo está dizendo é, olha, escute, não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Ele está dizendo, uma vez que você está em Cristo, não há mais legalidade, não há mais direito para ele te manter prostrado, para ele te manter derrubado, caído e ferido. Vocês estão comigo? Esse é o cenário que a gente verifica no mundo, na história, é assim, nas pessoas. Pode abrir a janela da sua casa e é isso que você vai ver. Pessoas vencidas, prostradas, feridas, seja por vício, que não consegue se libertar, não é? Vício de cachaça, outras drogas. Pode ser muitos amores, muitos amantes, sei lá, tantas coisas, mas o que importa é que você seja mantido prostrado e eu tenho domínio sobre você. Pensou em se levantar, eu te derrubo de novo. Você não vai sair daqui, não. E é esse o domínio que o diabo tenta manter sobre as pessoas. Entretanto, quando essas pessoas ouvem o evangelho, fé surge no coração, o diabo vai ter que começar a arrumar as malas e o gato vai ter que entender que o rato não é mais um rato. Houve um processo de transformação e de mudança. Então, para nós falarmos sobre a nossa autoridade no mundo espiritual, nós temos que entender sobre a vitória que Jesus conquistou, porque a nossa vitória está na sua vitória, porque a vitória de Jesus é a minha vitória. Amém? Então, se Jesus venceu, aquilo é a minha vitória. Então, eu queria convidar você para alguns textos. Por exemplo, domingo passado, eu já citei um que foi Levíticos capítulo 16, versículo 7, que fala sobre aqueles dois tipos de bode. Fala sobre a expiação. Nós não vamos ler necessariamente o Levítico 16, estou só citando para vocês, para trazer à memória o que a gente já conversou. Então você lembra que na história da expiação, que Deus estava explicando o seu povo acerca da expiação, o Senhor instruiu acerca de 2 bodes. Um bode seria sacrificado e o outro bode seria solto. Ok? Um seria derramado sangue perante o Senhor, e esse sangue seria para a remissão de pecados. Mas o outro bode deveria ser solto. Esse segundo bode é chamado de o bode para Azazel. Ele deveria levar o pecado para o deserto. E é esse episódio que leva o pecado para o deserto que eu quero chamar a sua atenção. Porque esses 2 bodes, eles apontam para Jesus sobre 2 aspectos da redenção que Jesus fez em nosso lugar. Primeiro aspecto, Jesus morre e derrama o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Mas existe um outro aspecto da redenção de Jesus, que é ele pega os nossos pecados e leva para o inferno, e sapeca o sacola nos peitos do diabo e diz, fica com esse cão que ele é teu, nunca deveria isso ter estado no meu teu povo, você inventou isso no meio da minha igreja, mas eu estou devolvendo para você, toma nos peitos, safado. E ele venceu a nossa guerra, ele conquistou a nossa vitória. Então esse bode, que não era assassinado, ele era solto, ele estava indo para o deserto, porque no deserto é uma figura do inferno onde o diabo está,
vá levar de volta o pecado para ele. Leva para lá. Jesus fez isso, foi lá no inferno e tomou do diabo as chaves da morte e do inferno. Agora, o que é interessante é que aquele bode, ele iria morrer no deserto. Ele nunca mais voltaria. Gente, isso é fantástico. Porque se isso é uma figura do diabo, Deus está dizendo como será o seu destino final. E é assim que está escrito lá em Apocalipse capítulo 19. A Bíblia fala que a besta, que o falso profeta, eles serão lançados no lago de fogo. E isto é a segunda morte. Então veja, vai chegar um dia em que o diabo, com toda a sua maldade, Deus vai juntar toda a sacola e dizer, para sempre, lançado na morte de uma vez para sempre. Então, o que Deus está nos mostrando através da redenção é dizendo o seguinte, o diabo foi vencido de uma vez para sempre. Então, qual é a consciência que nós temos que ter? É aquela que Jesus falou em Lucas 10:19, dizendo, eis que eu vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre toda a obra do mal. Amém? É isso? Então, olha só, eis que eu vos dou poder para pisar. Então, deixa eu fazer a pergunta de novo. Se o Senhor disse que eu te dou poder para pisar, onde é que o diabo está? Sobre você, batendo em você, aonde que ele está? Debaixo dos vossos pés. Mas eu te pergunto, é assim que parece muitas vezes? Não. Ao contrário, muitas vezes o que parece é que você é aquele ratinho, e você diz, vamos levantar, vai uma ova, pá, e você cai. Aí fica esperando ver se o diabo dá uma relaxada. Que é para eu fugir para casa. É assim? Então qual é a consciência que nós temos que levantar aqui? Ei, Jesus venceu, o diabo é derrotado. A redenção que Jesus conquistou, ele mandou o bode emissário, que é o bode para Azazel, que acredita-se que é o bode enviado ao diabo, dizendo, toma teu pacote, você vai morrer aí, nunca mais volte ao arraial do meu povo. Fica no teu canto. Não te meta. Amém? Então é o que Paulo está dizendo. Escute, se você está em Cristo, não há mais condenação. Se o diabo está mantendo pessoas presas no vício, que seja no mundo. Se está mantendo pessoas escravizadas no pecado, que seja no mundo. Mas aquele que está em Cristo, o Senhor disse, você está livre. Ouse, levante-se. Ouse, levante-se. O diabo está debaixo dos vossos pés. Não permita opressão, porque o diabo oprime. A opressão do diabo acontece na mente. Existe diferença de opressão, de possessão. A possessão é aquela quando a pessoa muda a voz. Sim. Aquela do exorcismo, pronto, aquilo ali é possessão. Mas o que é a opressão? Você está de boa, mas está sendo machucado na sua alma. Está sendo machucado na sua mente. Pensamentos negativos estão te destruindo. Falta de fé, medo, pânico, pavor estão te destruindo, estão te amarrando, como se fosse aquele elefante que é treinado no circo. Não sei se você já viu vídeos, as pessoas mostrando esse comportamento. Tem um vídeo que a menina mostra assim, ela vem, se aproxima de um cavalo e faz assim um movimento, aí depois pega e sai assim, o cavalo segue. O cavalo entendeu que, pelo movimento que ela fez, pôs nele um cabresto e que, portanto, agora ele tem que segui-lo. O diabo é especialista em fazer isso. Não existe cabresto nenhum. Mas como durante muito tempo foi preso naquilo, basta uma impressão, já te manteve preso. Já fica preso. O cabresto já foi posto. Então, quando se treina o elefante para o circo, eles botam um cabresto e amarram num tronco. E ali, todas as vezes que ele tenta puxar, não dá. Depois que ele está domesticado, amarra ele num pé de uma cadeira e ele fica ali para sempre. E ele não sabe que a força que ele carrega é tão descomunal, ele só precisava fazer assim. E ele arrebentava aquela cadeira para o quinto dos infernos. Ia ser livre. Mas como ele foi domesticado, não pode mais. E isso é o que o diabo faz com as pessoas. Estamos aqui? Então, o que é que nós precisamos entender? É que a vitória que Jesus trouxe
sobre o diabo, ela foi plena, ela foi total e ela é da igreja. A palavra de Jesus para a sua igreja foi: eis que eu estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é a igreja tomar consciência de que ela é a igreja do Deus vivo. Irmãos, isso é muito lindo. Você vai encontrar isso nas Escrituras, o Senhor dizendo: a igreja do Deus vivo, não é Deus morto, é Deus vivo. Portanto, Deus tem uma expectativa de que você não seja o ratinho batido pelo diabo, mas que você se levanta forte de diabo debaixo dos meus pés. Amém? Então imagine só, se levanta uma pessoa possessa de demônios, qual é o teu comportamento? Lá no trabalho, de repente se levantou uma pessoa possessa demoníaca, o que é que você faz? Aí você vai cantar para o diabo assim: debaixo dos meus pés, Satanás debaixo dos meus pés. Né? Vocês estão comigo, gente? Então é disso que eu estou falando, sobre a consciência. Ora, se eu não me sinto com autoridade de, no colégio ou no meu trabalho, em qualquer lugar que eu esteja, no meio da rua, expulsar um demônio de uma pessoa, certo? Porque eu acho que eu não tenho autoridade para aquilo. Ora, como é que você vai exercer autoridade na sua casa? Quando as coisas começarem a se desandar, você vai dizer: não, isso aí não é para mim não, vou chamar o pastor lá. E isso aí é coisa de pastor. E aí você chega para o pastor diz: pô, cara, eu sou pastor, não posso passar para ninguém mais, vai ter que ser eu mesmo, né? Então, lá vamos nós. Aprende, queridos, a resolver. É você que tem que resolver. Então, quando você vê que o gato está batendo, irmão, se levante contra o gato. Ei, cidadão, ei, olha para cá. O pé. Pé. Aí você levanta o seu pé debaixo dos meus pés. Foi o que Jesus falou. Eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda... No grego, vamos lá. Vou pegar aqui o pessoal especialista lá do Rema. Meu filho, no grego, toda quer dizer o quê? Toda. É, Marcos! Então, quando Deus disse assim: eis que eu vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre toda, segundo o meu irmão que está cursando Rema, não é isso? Se puxar lá no grego, qual é a palavra original? Todo vai ser tudo. Então Deus está dizendo: não deixou nada fora. É sobre toda a obra do mal, você tem poder sobre. Amém, queridos? Então, precisamos ficar firmes nisso. Mas deixa eu te mostrar, avançar mais alguma coisa aqui. Quando a gente vai para Gênesis, abre aí Gênesis capítulo 6, versículo 14. Tem uma coisa maravilhosa aqui que eu quero te mostrar. Eu estou falando sobre a vitória de Jesus, amém? Por que é importante? Porque a minha vitória está na vitória de Jesus. Então veja bem, Gênesis capítulo 6, 14, é a primeira vez que aparece a palavra expiação. Ok? A palavra expiação aparece aqui pela primeira vez. Gênesis 6, 14. Olha só o que diz. Bicho, eu estou em Êxodo, gente. Ia dar errado aqui, viu? Não. Eu que estou no Êxodo. É Gênesis. Por isso que não ia dar certo. Gênesis 6, 14. O Senhor diz para Noé acerca da construção da arca. Ele diz assim: faz para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Parece que esse texto não faz nenhum sentido, né? Mas essa expressão betumarás, revestirás, é a palavra espiar. Ok? Escute isso aqui que você vai entender. Espiar. Então, essa palavra espiar, ela significa cobrir, revestir. Tranquilo? Essa palavra espiar é o que Jesus fez por nós. A obra de Jesus na cruz é a expiação.
que significa dizer que ele nos cobriu com algo. Vamos aqui? Revestir. Então, a primeira vez que aparece essa palavra espiar é nesse texto aqui, Gênesis 6,14. Faz para ti uma arca de madeira, farás compartimento na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Esse betume, ele tinha a cor avermelhada e era retirada de uma resina de uma árvore. Então Deus estava dizendo assim, Noé, faz uma arca e eu quero que você betume, eu quero que você revista, eu quero que você cubra essa arca com essa resina por dentro e por fora. Então quem olhasse para aquilo ali ia ver um vermelhidão. Certo? Aquele vermelhidão aponta para o sangue de Jesus. Aquela arca é Jesus. E onde é que estava a salvação? Todos quanto entraram na arca estavam salvos. Escuta só o que é que Paulo diz. Se alguém... Não, como é? Porquanto nenhuma condenação há para quem? Para quem está em... Quem é Cristo? A arca. Cristo é a arca, que foi betumada de sangue por dentro e por fora. E quem entra na arca, nada do que possa acontecer fora atingirá. Então choveu por 150 dias, essa arca deve ter apanhado das ondas de todos os lados, de todas as formas. A arca apanhou, mas quem estava dentro não tomou um tombo. O que é que Paulo está dizendo? Se alguém está em Cristo, não há condenação. Significa dizer, o diabo não vai bater. Se ele vai bater, é em Jesus. Eu duvido que ele bata hoje. Ele só bateu em Jesus quando os meus pecados estavam sendo lançados sobre eles. Hoje Jesus ergue a sua voz, a terra se derrete. O diabo não é nem doido de inventar de tocar em Jesus. Na verdade, o que Jesus fala lá em João capítulo 10, ele disse assim, as minhas ovelhas, meu Pai as tem em suas mãos. Quem poderá tomar de suas mãos? Eu digo, o que ele está dizendo? Não tem mais brincadeira não, irmãozinho. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. E as minhas ovelhas estão nas mãos do meu Pai. Quem vai tomar das mãos dele? Mexe com quem está quieto, né, filho? Então essa é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé em Jesus. Se alguém, não é? Portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então essa arca é Jesus. E a ordem ela tem que ser coberta de sangue por dentro e por fora. O que é que nos mantém no ambiente seguro? Sangue de Jesus. Então, se você entrou na arca que é Cristo, você está na salvação. Fora disso, não há salvação. Agora, eu quero te mostrar uma coisa também tão preciosa, que a gente vai encontrar no capítulo 8, no versículo 4. Gênesis, você só faz, talvez, só... No meu caso aqui, não precisa nem mudar a página. Olha só o que é que diz aqui. Deixa eu ler do versículo 1, para a gente entender o contexto. No capítulo 8 de Gênesis, Deus diz assim, lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Cerraram-se as fontes do abismo, e as janelas do céu, e a chuva se deteve. As águas se foram retirando de sobre a terra. No fim de 150 dias, começaram a minguar. Observe o que diz o versículo 8. No 7º mês, no dia 17 do mês, repousou a arca sobre os montes de Arará. Talvez na sua Bíblia esteja Montes Ararat, Monte Ararates. Né? Na minha aqui tem Montes de Arará, mas não importa. Olha só, o que tem de importante aqui, gente? Passaram-se 150 dias de dilúvio, correto? Quem estava dentro da arca estava salvo. 150 dias de tempestades. Então, o que essa arca foi batida, a gente não tem noção. 150 dias de torrentes de água caindo do céu. Pancada em cima de pancada. Mas quem estava dentro da arca estava de boa.
Mas no final de 150 dias, a Bíblia fala que Deus se lembrou de Noé e de todos os seres que estavam ali dentro. Então Deus fez com que a arca fosse pousada sobre um monte. Agora o lindo é o significado do monte. Ele se pousou no Monte Arará. O que significa o Monte Arará? Esse nome significa maldição foi revertida ou invertida. O que significa dizer a maldição foi transformada em bênção. A maldição foi invertida. O que antes era condenação, agora tem justiça. O que antes era perdição, agora tem salvação. Deus mudou a sorte. Mas esse nome Arará não significa apenas que a maldição foi invertida. Significa também que ela foi precipitada. A maldição foi precipitada. E eu gosto disso porque precipitado quer dizer de cima a baixo, ele lançou. O diabo mora no inferno é embaixo. Então eu suponho que ele diz assim, vai pegando Raimundo, pá! E disse, a maldição é tua, não é do meu povo. É tua, leva de volta. Então ele não só trocou a maldição em bênção, disse, eu não vai sobrar nada, pega de volta o que é teu pacote. Voltando a mesma coisa lá do bode expiatório. Pega o que é teu, isso não pertence ao meu povo. Agora, em quantas circunstâncias nós não estamos nesse ambiente de maldição, nesse ambiente de condenação, se sentindo condenado, reprovado, desprezível, uma série de coisas. E o Senhor disse, isso não pertence ao meu povo, isso é do diabo e eu já devolvi para ele. Então o que significa dizer, não pega pacote do diabo de volta. Então, condenação é pacote do diabo. A obra que Deus fez, você precisa se revestir dela. Estamos juntos? Então olha que coisa linda isso aí. A maldição foi revestida. Foi invertida. Agora, se você observar em Efésios capítulo 6, versículo 11, o Senhor vai dizer assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Deixa eu abrir lá, Efésios capítulo 6. Minha Bíblia é crente, já abri em cima. Olha só, Efésios capítulo 6, versículo 11. O texto diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra todas as ciladas do diabo. Escute isso. Revesti-vos de quê? De toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderdes ficar firmes. Não é assim? Para poderdes permanecer firmes contra todas as ciladas do diabo. Mas preste atenção que Paulo está dizendo assim, revista-se da armadura de Deus. A pergunta é, o que é a armadura de Deus? A armadura de Deus é Jesus. Se você observar, o apóstolo Paulo vai descrever o que é a armadura. E ele diz no versículo 14, estai, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém verá o Pai se não for por mim. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês sereis meus discípulos se vocês permanecerem na minha verdade. Então a verdade, ela aponta para Jesus. Logo em seguida o apóstolo Paulo disse, revista-se da couraça da justiça. Justiça é o dom que Jesus dá. Os que receberam a abundância da justiça, ele diz, vocês vão reinar. Olha que maravilha isso. Vocês vão reinar. Os que receberam a graça e o dom da justiça reinarão em vida. Quem é que dá o dom da justiça? Jesus dá o dom da justiça. Então a questão lá do Jó que a gente leu, era o que Deus estava querendo fazer é isso. Jó, saia da tua justiça própria e entra na justiça que eu te dou. Porque só assim você poderá enfrentar o grande dragão. Porque as tuas espadas e as tuas baladeiras, irmãozinho, não pode contra as couraças dele, não. É um tipo de bicho que foi criado que só Deus pode lidar com ele. Então, se eu não estiver revestido da justiça de Deus, como que eu posso enfrentar o diabo? Não tem como. Então, Paulo está dizendo que as armas da nossa milícia, elas são espirituais e ela é Cristo, revista-se de Jesus. Estamos aqui? Revista-se de Jesus, revista-se da verdade, da justiça. Depois ele disse, calce os seus pés com o evangelho da paz. Quem dá paz é Jesus. O fruto da obra de Jesus é paz. O fruto do Espírito é
amor, gozo, paz. O ministério de Jesus trouxe para os que creram paz. Então ele diz, revista-se da paz que Jesus dá. Tome o escudo da fé. Nós já falamos sobre isso aqui. O escudo da fé, Jesus disse tal coisa, você crê e faz. Baseado em quê? No que ele falou. Sobre a tua palavra vou pisar. Não é assim que Jesus falou para Pedro? Pedro, anda, vem Pedro, anda sobre as águas. E Pedro, Senhor, eu vou afundar, anda Pedro. Aí disse, Senhor, sobre a tua palavra. O cara pisou o pé na água e não afundou. Fé. Fé. Então, a paz é Jesus que dá. O escudo da fé é Jesus que dá. Quando você toma a decisão de andar sobre aquilo que Jesus falou. Ele disse, não julgue ninguém. O que você vai fazer? Não julga. Amém? Não julga. Eu vou fazer o quê? Julgar você mesmo. Em vez de olhar o argueiro que está no outro, olha a trave que está no teu. Não é assim? Então, o que é isso? Jesus falou uma coisa, falou, então faz, isso é fé. O que é fé? Fazer o que Jesus disse para fazer. Se ele disse para andar sobre as águas, eu vou andar. Tem um pessoal que diz assim, eu não acredito que a baleia engoliu Jonas. Aí tem outro que diz assim, pois se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu cria. Ora mais, nós estamos falando, é claro que lá a Bíblia não diz que é baleia, diz que é o grande peixe, né? Mas o pessoal fica buscando besteira, cabelo em ovo. Ora, mas se a Bíblia disse é assim, macho. A Bíblia, sabe uma das coisas, uma das coisas lindas da verdade é que a verdade, ela não precisa de nada para te convencer. A verdade é a verdade, meu Deus do céu. A gente se esforça para convencer uma mentira. Uma verdade, eu conto a verdade. Apenas isso. Foi isso que ele mandou a gente fazer. Prega o Evangelho. Ela é o poder de Deus para transformar vidas. O que eu tenho que pregar? O Evangelho. O Evangelho. Pregar o Evangelho. Ele é o poder de Deus para salvar as pessoas. A verdade não precisa de justificativa. Só exponha ela. Ela é linda. E ela salva. Isso é maravilhoso. Então veja. Tome o escudo da fé. A fé é você fazer o que Jesus disse para fazer. Se eu não faço o que Jesus disse, eu não tenho fé. Então como é que eu vou enfrentar o diabo? Faz o que Jesus disse, mancho. Faz o que Jesus disse. Jesus disse assim, ama teu inimigo. Jesus, aí não, né, mancho? Pois é, nós estamos falando de uma guerra espiritual. De onde que tu acha que vem o poder para tu vencer o diabo? Liberando perdão. E é assim, Ele diz que quando você libera perdão, é como se você junta brasas sobre a cabeça da pessoa. Porque eu merecia tal coisa, estou recebendo outra. Ele disse, isso é evangelho purinho. Então a fé é fazer o que Jesus disse para fazer. Eu não estou sentindo, eu não quero. Mas não se trata do que você sente ou do que você quer, se trata de obedecer. Uma coisa que a gente observa no mandamento de Deus é que mandamento é mandamento, não é sugestão, não é conselho. Você está vendo assim? Não é conselho. Se é mandamento é o quê? Uma ordem. E como diz no mundo, obedece quem tem juízo, não é não? Manda quem pode, Deus pode, então ele manda. E a gente fala o quê? Tem juízo? Tem, então obedece. Então se eu estou numa guerra espiritual, irmão, eu preciso andar na fé. E na fé significa faz o que Jesus disse para fazer. Coisas do tipo assim. Deus fala para o irmão, vai lá para as estátuas do Padre Cícero ali, 5 da manhã, para orar. Senhor, por favor, né? Você está brincando comigo? Isso não faz sentido. O que é fé? Fé é obediência. Ele falou, faz. Qual o sentido? Não sei. É igual, eu contei para vocês uma vez a história de um garoto novo convertido. Tinha acabado de aceitar Jesus e chegou na casa do pastor e disse, pastor, vamos no centro da Fortaleza. Fazer o quê, mas vamos lá, Deus tem uma missão, Deus tem uma obra. Novo convertido bota o pastor em cada sufoco, você não tem ideia.
Aí o pastor pegou o carro, foi com ele lá para o centro de Fortaleza. Onde é, meu? É aqui, pastor, é aqui, para aqui, é aqui. E vocês sabem que geralmente dia de domingo é meio deserto, né? Não tem comércio fechado. Aí o menino saiu do carro, foi lá no tal canto, aí, glória a Deus! Vou lá de novo. Glória a Deus! E o pastor? Terceira vez ele vai lá de novo. Glória a Deus! Okay. Tá bom, pastor. Terminou, vamos? Passa-se o tempo. Aí aparece um jovenzinho na igreja, contando um testemunho. Irmãos, meu pai é rico, minha família é rica, mas minha vida era nas drogas, nada dava certo na minha vida, não sei o quê, eu era infeliz, e um dia eu decidi tirar minha vida. Fui num prédio no centro de Fortaleza, subi e marcava a carreira. E quando eu ia correndo, chegava perto do final, alguém gritava, glória a Deus! E eu parava. Aí eu voltava. Silêncio, marcava a carreira de novo. E escutava, glória a Deus! Que marmota é essa? Voltava. Tentou pela terceira vez, glória a Deus de novo. Eu disse, não, agora não. O cara caiu de joelhos, entregou a vida dele a Jesus e foi salvo. Fé obedece. Isso é uma arma espiritual. Então, quantas vezes Deus tem dito, faz tal coisa, e nós não fazemos, e queremos que a guerra seja vencida. Como? Se nós não obedecemos os comandos que o Senhor diz. Então, se eu quero vencer o combate, ele disse, combata se revestindo de Cristo. E um dos revestimentos de Jesus é fé. E fé é fazer o que ele disse. Se eu não faço o que Jesus disse, eu não tenho fé. Então, escute isso. Revista-se da fé, com o qual você poderá apagar os dardos inflamados do maligno. Irmãos, dardos é uma faca. Se eu não estou enganado, não estou bem certo aqui da coisa, mas não sei se o dardo é aquele que lança, não é? Então é um dardo que é inflamado que tem fogo na ponta. Tem fogo na ponta. Então ele tem um poder de destruição muito forte. O que o Senhor está dizendo, com a fé você vai apagar. Ele vem queimando e inflamado com o inferno, mas bate, cai e não gera o dano por causa da fé. Amém, queridos? Então veja que a fé nos protege. Depois ele disse, tome também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui é uma outra estratégia de Deus. Pegue a palavra. Não é assim que Jesus venceu o diabo? O diabo disse, faz tal coisa. Jesus disse, não está escrito assim. Venceu o diabo com a palavra que você carrega no coração. Estamos juntos? Então, como é que a gente se reveste das armaduras de Deus? Se revestindo de Cristo. Amém? Luquinha, é hora de tu fluir, macho. Amém? Vocês entenderam aqui alguma coisa, irmãos? Então preste atenção, irmãos, nessas questões. Revista-se da armadura. A vitória de Jesus aconteceu. Ele já subiu no Monte Arará. O Monte Arará é a cruz de Cristo. Amém? A arca pousou sobre o Monte Arará. Esse monte é onde a cruz de Cristo foi posto. Esse monte é onde anos depois, milhares de anos depois, Jesus sobe. E lá ele derrama o seu sangue. E de uma vez para sempre ele diz, diabo, toma a maldição que é tua. Toma a condenação que é tua. Justiça para os meus filhos. Perdão para os meus filhos. Salvação para os meus filhos. Pecados sendo lavados para os meus filhos. Porque não pertence a vocês aquilo que é do diabo. O que pertence a nós é aquilo que Jesus dá, que é a justiça. Tem um texto que eu gosto muito, irmãos. Está escrito em João 12, 31.
E o texto sagrado diz assim: agora é o juízo deste mundo, Jesus falando. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim. Olha só o início disso aqui. Diga comigo: agora é o juízo deste mundo. Como é que Deus vai julgar esse mundo? Ele disse: será expulso o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo é Satanás. Ele disse: vai ser expulso. Quando a gente, se você observar em João capítulo 14, versículo 30, Jesus diz assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Esse é muito legal, porque isso parece que Jesus dizendo assim: tem hora que você cala a boca, tem hora que você fala muito e tem hora que você cala a boca, né? Como é que a gente vai distinguir esses tempos? Só o Senhor mesmo. Então Jesus disse: não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Mas olha o final da declaração de Jesus. Ele disse: e nada ele tem em mim. Olha que coisa tremenda. O príncipe deste mundo está se aproximando, mas ele nada tem em mim. O que é que significa essa expressão que Jesus falou? O diabo nada tem em mim. Significa dizer que ele não tem direito. Se aproxima o príncipe deste mundo, mas ele não tem direito. Se aproxima o príncipe deste mundo, mas ele não tem poder sobre mim. Se aproxima o príncipe deste mundo, mas ele não pode nada em mim. Jesus disse: o diabo está se aproximando, mas ele não pode penetrar a arca. Ele nada pode, ele nada tem, ele não tem mais direito, acabou o direito. Não tem mais direito. Em outro texto que a gente pode ver, João capítulo 16, versículo 8, muito conhecido, que diz assim, Jesus falando sobre o Espírito Santo, ele disse: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Você pode repetir isso aqui comigo? Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então observe isso. Jesus está dizendo: o Espírito Santo vos convencerá destas coisas. Eu quero ser convencido pelo Espírito Santo dessas coisas. Qual é a primeira coisa? Ele disse: do pecado. Ele vai nos convencer do pecado. Ele disse: qual é o pecado? Ele disse: do pecado de não crer. Por quê, irmãos? Porque se eu não creio, eu não entro na arca. Noé pregou por 100 ou por 120 anos. Foi muito tempo pregando. Nós temos 12 anos de TGF, parece uma eternidade, 12 anos. Imagina 100. E o cara pregando a justiça de Deus. Mas não deram créditos, apenas 7 pessoas entraram na arca. Então Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, um dos ministérios dele é convencer do pecado. Qual o pecado? Você não crê. E porque não crê, permanece na condenação. E na condenação, o diabo tem direitos, irmãos. A Bíblia diz que o pecado, ele cobra um salário, e é alto o salário que ele cobra. Então chega uma hora que o diabo chega para cobrar a dívida. Mas uma vez que o Espírito Santo me convenceu do pecado, de incrédulo que eu sou, isso vai me dar acesso à arca, eu entrar na arca, que foi o que aconteceu com a família de Noé. Melhor dizendo, todos os bichos, cada um da sua espécie, entrou na arca. O que me leva a crer que Deus falou com eles e eles obedeceram. Eu acho isso um absurdo. Porque a girafa ouviu a voz de Deus dizendo: tem uma arca preparada para você. Vai haver um grande dilúvio, vai haver um grande juízo. Tem uma arca preparada para você, corra para lá. Pegue o seu marido e corra. E a dona girafa chegou em casa e disse: meu amor, o Senhor falou comigo, vai ter uma tempestade aí. Vamos. Ele disse que preparou uma arca para nós. Bora?
dona Leoa falou pro leão, disse: ei, amor, o que é? O cara tá vindo aí uma tempestade, irmãos. Deus falou com a gente: vamos, bora, minha filha, vamos demorar não. E aí os bichos começaram a conversar entre si e começaram a ir para a arca. Vocês imaginem o horror quando chegou aquele monte de fera perto de Noé. Deveria ser absurdo. Vai lá, ferrou para nós, vai lascar tudo. Vai não. Ali tudinho está ouvindo a voz de Deus. Quando o leão ouve a voz de Deus, ele é só forte na sua força, não é na sua maldade, não é na sua perversidade. O coração do leão mudou, o coração da girafa mudou, do hipopótamo mudou, e não havia morte, havia obediência. Os animais obedeceram, mas toda a humanidade daquele tempo não creu e não entrou e não foi salva. Mas os bichos foram. Gente, isso deveria servir de reflexão, de pensamento para nós. Quando a gente escuta falar daquela tsunami que teve 13 nações foram batidas com uma onda de 13 metros de altura, sei lá quanto for, 12, 13, 30, não me lembro, gente, de verdade eu não sei, estou igual um fulano aí que dá estatística sem saber os números, né? Era muito alta a onda, era muito alta, a onda era muito alta, ao ponto de matar, de atingir milhares de pessoas em 13 nações. É muita coisa. Agora, o que é que a gente vê nas reportagens? Os bichos fugiram para os montes. O que foi isso? Os bichos sensíveis a Deus? E os seres humanos? Tudinho tomando banho de praia, bebendo, traindo, fazendo sexo, fumando droga, se lascando. Quando a onda veio, pegou todos desprevenidos. Isso é muito triste. Então veja, o Senhor disse que quando o Espírito vier, Ele convencerá o homem, o mundo, do pecado. Qual é o pecado? Você não crê. E porque você não crê, você não entra. Segundo o convencimento do Espírito Santo, Ele disse, Ele vai convencer da justiça. Porque eu vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. Jesus disse, o Espírito Santo vos convencerá da obra que eu fiz no seu lugar, da purificação que eu fiz, porque eu vou para o Pai. A mesma coisa que aconteceu no tabernáculo aqui da terra, eu vou fazer no tabernáculo do céu. Aquilo que separava os homens de Deus, eu vou resolver esse problema, e você pode se aproximar do trono da graça. Jesus disse, o Espírito Santo vos convencerá que eu fiz isso, e vocês terão tanta certeza, tanta segurança, que vocês poderão se aproximar do trono da graça, seguramente. O Espírito Santo vos convencerá disso. Mas o último convencimento do Espírito, ele disse, ele vos convencerá do juízo. Aí ele conclui dizendo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Isso é muito lindo. Está vindo o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Significando dizer, ele não pode, ele não tem direito, ferrou para ele. Eu vou ser levantado, e quando eu for, eu vou atrair muitos a mim. Por que vai atrair? Porque o diabo não tem mais direito. Foi cortadas as algemas. Mas escute, o final ele diz, convencerá do juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Essa expressão, príncipe deste mundo já foi julgado, significa dizer que o escritório de condenação foi demolido. Isso é maravilhoso, porque se você pensar no escritório de advocacia, de condenação, os livros que contabilizavam as dívidas foram queimados, não tem mais. Os livros que contabilizavam as faltas, os pecados, o livro que dizia a lei, que apontava onde estava o problema, foi tudo queimado. E se isso não fosse suficiente, vamos abater o seu escritório. Ele não tem mais escritório para trabalhar, não tem mais livro para acusar, não tem mais nada. O príncipe deste mundo foi destruído. Isso deveria dar segurança para nós. E então é por isso que Jesus fala, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a obra do mal. Colossenses capítulo 2,14, a Bíblia diz, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz.
O escrito de dívida que era contra nós, Jesus cravou na cruz. Vocês não riam, mas a palavra é tetelestai. Eu disse para não rir, é tetelestai. Todo escrito de dívida foi eliminado. A palavra tetelestai significa liquidado. Você sabe aquilo que hoje dificilmente se compra em crediário, mas quando se comprava em crediário, que a última parcela era paga, a gente escrevia na diagonal, em vermelho, liquidado. E ali a gente tirava de uma pasta, que era contas abertas, e passa para outra pasta, dos liquidados. Aquilo significa dizer, nunca mais você receberá ligação de cobrança. Nunca mais você receberá ligação de cobrança. Quando a Bíblia fala que Jesus escreveu o escrito de dívida que nos era contrário, Ele está dizendo que na cruz Ele fez um outdoor e pegou aquela promissória que nos era contrária e escreveu com seu sangue dizendo, liquidado. Nunca mais o príncipe deste mundo ligará para você dizendo, você está debaixo de condenação, você é meu, eu vou te bater, você é meu escravo, eu mando. Não! Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Segundo Coríntios 5:17, a Bíblia fala, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O que diz mais? As coisas velhas já passaram. Que coisa maravilhosa, isso é maravilhoso. Escute isso, gente. Se alguém está em Cristo, 5:17, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vocês podem decorar isso aqui comigo? Vamos lá? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode profetizar isso para a sua vida, irmão? Ei, irmãos, todas as vezes que o gato for bater em você, você vai olhar para a cara dele e dizer, olha, safado, eu estou em Cristo. As coisas velhas já passaram. Teu escritório foi demolido. Os escritos de dívidas que tinha nos teus livros foi queimado. A lei que me apontava não tem mais. Direito algum vai me acusar de quê? Não há mais acusação. Não bastasse, foi feito um escrito na cruz dizendo, está liquidado. Está liquidado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deixa eu contar uma história para você. Conta que uma criança entrou na igreja e o pastor estava pregando. Na sua pregação ele falava acerca do amor de Deus. Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. E aquela criança já tinha alguns anos, adolescente, eu quero dizer. Ela ouvindo o pastor pregar, se encheu de raiva, era uma menina. O pastor terminou de pregar, ela foi lá, afrontou o pastor e disse, é mentira o que você está pregando. O pastor tomou um susto. Tudo mentira o que você está dizendo. Aí ela disse, quando eu tinha 3 anos, meu pai e minha mãe morreram. Onde estava Deus? Alguns anos depois que minha mãe morreu, fui morar com minha avó. Poucos dias depois, minha avó e meu avô também morreram. Onde estava Deus? Esse Deus que me ama. É mentira o que você está dizendo. Aí ela disse, a mulher vizinha da casa da minha avó foi cuidar de mim. Depois eu descobri que não era por causa de mim, era por causa da casa da minha avó.
ela queria ficar com a casa da minha avó. Morei com aquela mulher durante um tempo, até que o marido dela entrou no meu quarto e me abusou. Onde estava Deus, que me ama, que não me viu? É mentira o que você está dizendo. Depois que aquele homem me tocou, eu fui para as ruas, porque eu não ia viver debaixo daquilo. Na rua eu fui abusado tantas vezes e de tantas formas e por tantas pessoas diferentes. E a vida que eu conheço é uma vida de abuso. Onde está esse Deus que me ama, que eu não conheço? O pastor olhou e disse: eu não tenho o que te dizer. Não há resposta para as suas perguntas. Eu só posso te dizer: Deus te ama. É só o que eu sei dizer. Para as suas dores e as suas angústias eu não tenho resposta. Eu só sei dizer: Deus ama você. Eu posso orar por você. A menina ficou lá com o olho esticado. E o pastor orou mesmo sem ela gostar e querer, e foi embora. Quando chegou lá fora, o diácono, que não é diacho, disse para ela: minha filha, nós amamos você. Essa aqui é a casa de Deus. E você é muito bem-vinda aqui. Volte tantas vezes quantas você quiser. E aquela menina ia para as ruas. E ela havia decidido se prostituir. E com o dinheiro da prostituição comprar drogas e se embriagar. E ela vivia bêbada e drogada todos os dias. Mas ela vinha todos os cultos. Todos os cultos não, culto de domingo tinha um almoço. Depois do culto, comunhão, célula, né? Talvez. E ela gostava da comida, então ela vinha. Mas um dia, ela disse que resolveu orar a Deus e dizer: Deus, se você existe, eu vou te dar uma chance de tu provar que tu existe. Porque eu não creio. Eu não creio que o Senhor existe. Mas eu vou te dar uma prova, eu vou te dar uma chance. Ela disse: amanhã, se eu amanhecer sem vontade de me drogar e de beber, e se o Senhor arranjar um emprego para mim, para eu sair dessa vida miserável, eu sei que o Senhor existe. E ela chorou e chorou e chorou e dormiu chorando. No dia seguinte, ela corre para o litro. E quando ela se aproxima do litro, ela sente embrulhos no estômago. E ela não consegue beber. Chorou durante horas. Foi tomar banho. Quando saiu do banho, o telefone tocou e disse: arranjei um emprego para você. E ela foi para o emprego, passou a crer que Deus existe e começou a frequentar a igreja. Gostava de cantar, foi para o coral. Um ano depois, um rapaz, jovem advogado, muda para a cidade e vai congregar naquela igreja, também gosta de cantar e vai para o coral. Lá eles se conhecem. E chegou um dia que esse rapaz disse: eu quero jantar com você. Marcaram um restaurante. Quando chegou lá no restaurante, ele disse: eu não quero namorar você, eu quero casar com você. Tenho orado durante dias. Buscando clareza e certeza. E eu sei porque sei que você é a mulher da minha vida, a mãe dos meus filhos. Ela disse: você não me conhece. Você não conhece a minha história, uma vírgula. E ela começou a contar tudo isso que eu lhe falei. E contou tudo que ela fez. E esse rapaz chorava. E quando ela terminou, ela disse: você não quer casar comigo? Ele disse: de fato, aquela menina eu não quero. Mas aquela que saiu do tanque batismal, nova criatura em Cristo Jesus, eu quero amar. E eu quero que seja a mãe dos meus filhos. Escute o que a palavra diz. Se você está em Cristo Jesus, você é nova criatura. O seu passado passou, e eis que tudo se fez novo. Aleluia.
aquela menina, de fato, eu não quero casar com ela, mas a nova criatura em Cristo Jesus, aquela menina do coral, aquela menina de Deus, aquela menina que tem vivido para Deus de tal forma, assim, com ela eu quero casar. É com você. Aquela criatura não existe mais, ela já morreu. Ela já morreu. Jesus ressuscitou, é uma nova criatura em Cristo Jesus. O passado passou. Irmãos, olha que beleza do Evangelho, olha que tremendo é o Evangelho. Ele disse: eu te amo, amado, a vida nova surge de novo. É aquilo que nós estávamos falando domingo passado, o toco seco e velho e queimado ao som das águas reverdece, fica verde de novo, enche-se de vida de novo. Aquele rapaz casou com a moça, ela tinha apenas o ensino fundamental, mas ele estimulou ela a estudar. Ela fez ensino médio, se formou em direito e foi advogar junto com ele. Montaram um escritório de contabilidade, aliás, de direito, várias pessoas trabalhando ali, até que um dia ela ouviu que aquele pastor estaria naquela cidade pregando por 4 dias, ia ser no estádio. Por cada dia o estádio cobrava $50 mil. Eram 4 dias, portanto $200 mil. Ela correu no marido e disse: meu amor, vamos investir. E ela foi uma das principais patrocinadoras daquele evento. O pastor que estava organizando disse para o pregador que era esse pastor, que ela teve a experiência quando criança. Tem uma mulher que disse que conhece você, queria falar com você. Quando aquele pregador olha, entra uma mulher linda, bem vestida, um marido elegante do seu lado e uma filha, ou era um filho, não me lembro, do seu lado, e pergunta: o senhor sabe quem eu sou? Eu disse: nunca, nem imagino. Ela disse: eu sou aquela criança, e começou a contar a história, e disse tudo que Deus havia feito com ela. Agora eu pergunto para você, gente, isso é o Evangelho. É nisso que nós estamos envolvidos, é nisso que nós estamos fazendo, é nisso que nós estamos trabalhando. É a palavra que muda destinos. São pessoas sem esperança, sem expectativas, mas que ao som das águas o Senhor faz nascer de novo. E diz: nunca mais o diabo ferirá você, nunca mais, não haverá mais condenação, porque Jesus riscou, Jesus pagou, Jesus fez a expiação, comprou de volta, é meu. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Que coisa tremenda! Ali você tem vidas transformadas, uma família nova que surge, uma nova história sendo escrita por causa daquilo que Jesus fez por nós. Aleluia! Quero perguntar a você se você quer entrar na arca de Deus. Eu sou o Noé dos nossos dias. Olha que maravilha, gente, que trabalho incrível é o meu, não é não? Aleluia, eu sou o Noé dos nossos dias. Estou pregando para vocês e dizendo: Deus providenciou uma arca, e Ele banhou essa arca de sangue, por dentro e por fora. A porta está aberta e Deus está dizendo: entra na arca. Quem entra na arca tem salvação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não há condenação mais para quem está em Cristo Jesus, dentro de Cristo Jesus. Então o convite de Deus hoje é: que resposta você dará ao chamamento de Deus para salvar você, para remover a condenação, para tirar do diabo a legalidade de bater em sua alma, de ferir o seu destino, de ferir a sua história, de magoar e ferir você? Jesus remove a condenação. Mas Ele disse: o Espírito Santo vai te convencer da incredulidade, porque você não crê. Se você decidiu crer em Jesus hoje e entrar na arca, nós queremos orar por você. Aleluia. Eu estou chamando você para ser crente, se você ainda não entendeu. Amém? Ser crente, irmãos,
Se Deus falou com você hoje e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, irmãos, eu quero chamar você para vir aqui. Eu não costumo insistir, não é da minha natureza fazer isso, porque eu estou falando para uma plateia inteligente, que sabe do que eu estou falando. E para a vida acontecer, ela só acontece se a gente tomar decisões. Enquanto a gente não toma decisões, a vida não acontece. Amém? Então seja macho, seja fêmea, seja corajoso, entregue sua vida a Jesus. Levanta a sua mãozinha, bote a mãozinha aqui no coração. Pai, nessa noite nós apresentamos aqui a Tua palavra, falando acerca do que Jesus fez por nós. Senhor, como é maravilhoso pregar a Sua palavra que cura, a Sua palavra que restaura, a Sua palavra que salva, a Sua palavra que liberta, a Sua palavra que transforma, que pega uma vida destruída, batida, ferida, socada, e o Senhor transforma aquele destino e faz uma nova criatura para Deus, o seu Pai. Deus, eu oro para que nessa noite destinos sejam mudados. Destinos sejam mudados. Eu oro para que conversão aconteça, novo nascimento aconteça. E essas pessoas recebam revelação de quem Jesus é e o que Jesus fez por elas. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Eu oro para que essas pessoas recebam revelação da autoridade que elas têm, da boca inflamada pelo céu que elas têm. E elas não suportem, não permitam mais ser esbofeteada, ser batida, ser jogada no chão, ser pisoteada, mas que elas se levantem em fé, que elas se levantem ousada e que elas digam: basta, chega, não mais. A maldição já foi revertida, não há mais condenação, Jesus já levou. Eu aceito a nova vida que Jesus trouxe para mim. Nova criatura eu sou em Cristo Jesus. E o que foi no passado, já foi no passado, ficou no passado. Jesus escreveu uma nova história para mim. E é essa história que eu vou viver. Pai, muito obrigado pela vida dos teus filhos. Em nome de Jesus.